palavra pregador ali, né? Uma palavra forte. Mas a gente vem aqui, irmãos, como cada um dos irmãos, a gente vem aqui para falar da palavra de Deus, né? E tem que ser algo natural na nossa vida, né? Falar daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente tem estudado, né? Então tem que ser, para cada um de nós, cristãos, algo natural, né? Falar do que você tem lido em casa, do que você tem vivido, ou compartilhar com os irmãos algum estudo, alguma coisa nesse sentido. Tem que ser algo mais natural para cada um de nós, amém? Amém? Irmãos, eu vou começar solicitando para vocês abrirem as Bíblias em Romanos, no capítulo 7. Romanos capítulo 7, no versículo 18. Romanos 7, 18 até o 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Amém? Irmãos, como bem disse o pastor, a gente está bem próximo do nosso retiro, né? O retiro que a gente utiliza ali da data comemorativa, da feriado, né? Da data comemorativa do Carnaval, e utiliza para realizar o nosso retiro da igreja. E até hoje é a última quarta-feira antes do retiro, né? O retiro já começa ali no final de semana. Nem sei se dá para fazer inscrição mais, tá? Ainda lá. Então, ainda quem não o fez, ainda tem a oportunidade de hoje ou sexta-feira fazer inscrição ali para o retiro. E daí, falando do retiro, no domingo passado, quem abriu o culto aqui foi o irmão Mateus. E ele estava fazendo a abertura do culto e ele lançou um desafio para a igreja. Quem estava aqui deve se lembrar do desafio que ele lançou ali, né? Ele estava falando sobre a gente reduzir o uso de telas, de aparelhos eletrônicos no nosso dia a dia, né? E ele lançou até um desafio ali de a gente fazer um propósito até a data do retiro e durante o retiro a gente fazer essa redução do uso do celular, do uso enfim, das redes sociais, aparelhos eletrônicos e tal. Eu sei que é muito difícil para a gente hoje em dia, né? Eu mesmo tenho 2 celulares aqui, um de serviço, um pessoal. Eu trabalho aqui na parte da engenharia de um hospital, então é 24 horas chegando mensagem ali. Então, às vezes, para muitos de nós é um pouco difícil estar longe do aparelho celular. Mas eu acho que não foi só a distância física que ele quis dizer, foi a gente saber utilizar de forma consciente. E é isso que eu estava querendo trazer nessa noite para vocês, irmãos. Essa dependência tecnológica que, de uma certa forma, hoje em dia, ela tem se tornado um dos pecados da atualidade. E da nossa geração é o que a gente mais tem que prestar atenção, porque, de uma certa forma, ele passa a ser, esse uso desenfreado ali da tecnologia, do celular, das redes sociais, ele passa a ser uma espécie de um veneno sutil, que vai contaminando a gente aos poucos, né? E muita gente prefere não ver, não enxergar isso, ou prefere ignorar esse fato, né? Assim como qualquer vício, né? Muitas vezes a pessoa que é viciada em alguma coisa, ela prefere ignorar o fato que ela é viciada, ou ela prefere fechar os olhos para aquilo e continuar fazendo o que ela está fazendo, né? Mas isso, irmãos, hoje em dia tem se tornado uma das mais astutas armadilhas do inimigo contra a nossa geração. E esse problema está longe de ser exclusivo nosso.
enquanto cristãos, né? Eu trouxe aqui para vocês que já existe uma síndrome, um distúrbio, né, que é conhecido como IAD, Internet Addiction Disorder. Então ele é uma espécie de em português, a tradução literal seria alguma coisa como dependência da internet, mas em inglês eles levam um pouco mais a sério isso aí, eles tratam como um transtorno, né? O que é um transtorno? É algo que muda seu humor, ou muda a sua maneira de agir, muda a sua mente ali, muda as suas ações, né? Então é uma espécie de um transtorno, ou um distúrbio da dependência da internet. E isso aí tem afetado relacionamentos, tem afetado atividades profissionais, e tem gerando até problemas de saúde, problemas físicos, problemas mentais, né? E hoje em dia, quando a gente pesquisa isso na internet, a gente vê que tem várias estratégias ali, vamos dizer assim, de tratamento desse distúrbio, né, dessa desordem. E foi basicamente o que o Matheus sugeriu aqui, uma espécie de desintoxicação, tem até um nome que fala, detox digital, né? É uma desintoxicação digital, você se propõe a ficar um período de tempo sem o celular, ou sem acessar uma rede social ou outra que você goste muito, ou que você gaste muito tempo do seu dia naquilo, né? Alguém já fez alguma coisa parecida, um detox digital, alguma coisa nesse sentido? Alguém já praticou? Eu confesso que eu já fiz, né? Eu tenho uma rede social que eu gosto muito, que é o Twitter. Basicamente é uma rede social onde você vai tendo acesso a informações em tempo real, notícias em tempo real. Por exemplo, alguém viu, eu vi hoje no jornal, não sei se alguém acompanhou, um trem que descarrilhou lá em Ohio, estava cheio de galões de cloreto de vinil, né? Eu vi hoje no jornal do almoço, mas há 2 dias atrás, no Twitter, já tinha vídeos dos moradores do local postando no Twitter, já tinha foto, umas fotos até impressionantes, já tinha imagens, vídeo, o pessoal falando, o próprio pessoal do local lá tirando foto, enviando, então ali a notícia veio muito mais rápido do que o próprio jornal, propriamente dito ali, o jornal televisivo, né? Então, aquilo ali eu gostava de estar interagindo, de saber o que está acontecendo no mundo, de ter essa informação em tempo real, né? E daí eu me propus, falei, não, vou ficar um mês sem acessar essa rede social. Eu consegui, não foi fácil nos primeiros dias, às vezes você levava a mão ali para pegar, vamos manter firme no propósito. E eu confesso, irmãos, que isso foi benéfico para mim. Naquele momento ali eu senti que diminuiu muito a minha ansiedade, diminuiu muito a minha preocupações com coisas que não são relevantes. Eu ficar vendo uma notícia e me preocupando com ela, sendo que isso aí talvez nem me afetaria, ou eu não poderia fazer nada a respeito daquilo, né? Então, esse convite que veio, esse desafio, né, que o Matheus falou, é justamente isso, você pegar algo e você fica um tempo ali e ficar sem ele, né? Uma rede social que você fique muito tempo nela, você ficar sem ela, ou um celular que você passe tempo ali assistindo ou jogando, você ficar sem ele. E você analisar o que vai ter de benefício para você, o que você vai ter no final daquele período, né? Só que assim, a gente, enquanto cristão, a gente sabe que só a força de vontade ali, às vezes, não é suficiente. A gente precisa renovar o nosso entendimento, renovar nossa mente. E para isso, o cristão precisa ser disciplinado, entendendo que o vício tecnológico é um problema muito mais prevalente do que posso imaginar. Vamos ler lá em Coríntios, eu vou pedir para vocês abrirem comigo alguns versículos que eu anotei aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Que é um versículo conhecido, né? 1 Coríntios 10, 31, fala: portanto, se vocês comem ou bebem,
ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando ele fala aqui de comer e beber, ele está falando de coisas essenciais na nossa vida, né? Então, se ele fala, se até no comer e no beber você tem que fazer para a glória de Deus, quanto mais o restante. Façam tudo. Ou, ele fala, com mais e beber, ou fazer qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então, cada ação do nosso dia, cada coisa que nós estamos fazendo, a gente tem que se perguntar se aquilo ali está sendo feito para a glória de Deus. Se você está trabalhando no seu trabalho, se o trabalho que você tem feito, a forma que você tem levado o seu trabalho, está sendo feito para a glória de Deus. Se a maneira com que você conversa com seus funcionários ou com seus chefes está sendo feito para a glória de Deus, a maneira que você fecha seus contratos ou suas relações comerciais, se isso aí está sendo feito para a glória de Deus, se a maneira como você trata as pessoas ao seu redor está sendo feito para a glória de Deus. E o tempo que você gasta no seu celular ou na sua televisão, se isso aí também está sendo feito para a glória de Deus. Se tudo que você está fazendo está sendo feito para a glória de Deus. Então, às vezes, não adianta a gente usar a internet, que é uma ferramenta muito boa, mas falar assim, eu uso a internet para evangelizar, mas se na maioria do tempo você está bisbilhotando a vida de alguém, ou se você está vendo uma outra coisa que não seja aquela função que você colocou, né? Eu vou usar para evangelizar, mas evangelizo 10% do tempo, 90% estou vendo outras coisas aleatórias, né? Então a gente precisa ter equilíbrio, moderação e sabedoria. E assim, irmãos, esse vício agora propriamente falando, ele vai se agravando mais em algumas redes sociais específicas ali, como o Facebook e o Instagram, né? E hoje em dia, o Facebook é uma rede que está até pouca gente utilizando, mas o Instagram é uma rede que muita gente tem utilizado, talvez seja a rede que mais tem usuários, né? E na minha visão, no meu entendimento, a rede mais perigosa é o Instagram. Por quê? Porque ele é um ambiente virtual onde as pessoas vivem, de uma certa forma, um terreno ali fantasioso, de sonhos, de desejos, vivendo uma vida de uma certa forma, ostentando uma vida, vamos assim dizer, que às vezes não é a vida que aquela pessoa tem, né? E daí, às vezes muita gente vai olhando a vida dos outros e vai achando, poxa, aquelas pessoas estão bem, eu não estou, e vai se julgando por conta disso, né? Mas a gente tem que ter em mente que muitas vezes o que é postado na internet, o que é postado na rede social, é uma vida utópica. O que é uma utopia, né? Uma utopia é um lugar ou um estado ideal, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo se dá bem. E isso não existe. Isso não existe. Não existe aqui na Terra onde a gente vive, não existe um lugar onde todo mundo é feliz, onde todo mundo se dá bem, onde não tem intriga, onde todo mundo tem uma vida perfeita, né? Até o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Fala aí, né? Nós, como cristãos, não vamos ter um mundo perfeito aqui na Terra. Nós não vamos viver bênçãos, só bênçãos de Deus aqui na Terra. Não. O próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições. Né? Depois ele fala, tem sim mundo, mas no começo ele fala, vocês vão ter aflições no mundo. E quando a gente olha a vida até de grandes cristãos, a gente vê que eles tiveram aflições, que eles tiveram vidas difíceis. E por que não, nós também não teremos essas vidas difíceis? Então, às vezes, quando a gente olha ali uma rede social e vê as pessoas vendendo facilidade, vendendo uma vida utópica, e a gente às vezes quer comparar a nossa vida com a delas, isso é totalmente errado, porque a gente sabe que a gente tem que ter em mente que às vezes aquilo ali é uma mentira, é uma ilusão, é uma enganação. E a gente tem que olhar para nós mesmos, para a nossa própria vida, e olhar para Jesus, que Jesus seja o nosso alvo, a nossa meta, não a vida de fulano ou a vida de ciclano, né? Também tem uma coisa interessante quando fala de amigos e seguidores, né? Às vezes uma pessoa tem muitos amigos aqui na rede social, fulano tem 1000 amigos, ou 2000 amigos, 10.000 amigos, 100.000 amigos, mas de fato, será que se aquela pessoa precisar de todos aqueles amigos que tem ali, todos vão poder ajudá-los, né? Às vezes a gente mesmo tem muita gente ali que nos segue, ou que a gente segue, tem lá, sei lá, tantos mil amigos. Será que cada um que está ali realmente é uma pessoa que a gente pode chamar de amigo?
Quando a gente olha lá em Provérbios, nós eu vou falando, a gente vai abrindo junto, tá? Provérbios 12, 26. Fala, o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. Em outras versões fala, o homem honesto é cauteloso com as suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Então, o homem honesto é cauteloso com as suas amizades. Então, quem a gente tem convidado para seguir a gente? Quem a gente tem convidado para ver o que a gente compartilha ali da nossa família? Ou os momentos íntimos que você tem compartilhado ali nas redes sociais, as fotos, quem que está vendo isso? Quem que você tem trazido ali para aquele seu rol de amizade para ver isso? Será que são pessoas que querem o seu bem? Será que são pessoas que só desejam o seu bem? Ou será que não tem ali algumas pessoas que têm inveja de você? Ou mais, quem você tem gastado tempo seguindo, vamos dizer, quem que você tem olhado a vida de quem? Por que você tem desprendido tanto tempo olhando a vida de uma pessoa A ou uma pessoa B? Né? O que você tem trazido de bom disso aí para a sua vida? Né? E o que prevalece nesse mundo digital é justamente essa questão utópica que a gente falou, é o que há no mundo. Lá em 1 João 2,16, diz o seguinte: 1 João 2,16 diz, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o 17 diz, ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nesse mundo digital, a gente acabou de ver que são coisas que há no mundo. E aqui na Bíblia a gente acabou de ver essas coisas do mundo, esses desejos da carne, dos olhos, soberbas da vida, não procede do Pai. Justamente procede do mundo. E quando a gente lê também em 1 Coríntios 15, 33, diz o seguinte: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que a gente tem visto na rede social? Quem a gente tem seguido? Quem a gente tem dado tempo para ouvir? Ensinamento de quem? Porque hoje em dia tem muita gente na internet, tem muito podcast, tem muita entrevista, tem muita pessoa que vai falando ali, ou que vai ensinando alguma coisa, e daí as pessoas estão ali carentes, querendo aprender o que a pessoa A ou a pessoa B está falando, ou fulano de tal que venceu na vida e está falando isso daqui, é o que é o caminho que ele levou. Quanto tempo a gente tem ouvido isso daí, né? Mas será que isso aí provém de Deus? Será que esses ensinamentos estão pautados na Bíblia? Será que isso aí, ou será que isso aí não tem corrompido os bons costumes, né? Será que essas práticas, essas más conversações não têm corrompido o que a gente é ensinado pela Bíblia, né? Mas aqui minha intenção aqui hoje não é assim, falar, internet só coisa ruim, ou a rede social é demoníaca, né? Não, pelo contrário, tem muita utilidade boa na rede social, né? Hoje em dia a rede social a gente usa para encurtar distâncias, para se conectar com as pessoas, né? Às vezes para se conectar com uma pessoa em outra cidade, ou em outro estado, até outro país, né? Eu, por exemplo, eu tenho um irmão que mora no Canadá, e aí eu vou, através da rede social, eu vou vendo a vida dele, eu vou vendo o que ele tem compartilhado. A gente mesmo tem acompanhado o crescimento do nosso filho, através da rede social, a gente vai postando fotos, então eles vão vendo, vão curtindo ali, né? Então, assim, tem os benefícios da rede social, mas o que eu quero dizer aqui? É um alerta justamente para o que a gente tem feito, o
o tempo que a gente tem dispensado para isso daí, né? Ou se a gente tem usado a internet, o celular, a rede social como nosso instrumento, como um simples instrumento, uma simples ferramenta, ou se não, ou se a gente tem deixado aquilo ali dominar a gente, tem deixado aquilo dominar parte do nosso tempo, parte do nosso dia, né? Porque se a gente tem sido escravo da internet ou da rede social, lembrando que nós, enquanto cristãos, nós já nos colocamos como servo de alguém, nós já nos colocamos na condição de servo, certo? Quando Jesus fala lá em Mateus 6, 24, Mateus 6, 24, o próprio Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um, desprezar o outro. E ainda completa ali falando: não pode servir a Deus e as riquezas. Em outra versão diz: não, a Deus e a Mamon. Então ele está falando justamente isso. Você não pode ter dois senhores, porque você não consegue atender os dois ao mesmo tempo. Você não consegue dar preferência aos dois ao mesmo tempo. Você sempre vai dar preferência para um do que para outro. Você sempre vai desprezar um em favor de outro. E é isso que eu estou questionando essa noite. Será que a gente tem sabido lidar com tudo isso que eu falei agora? Será que a gente tem sabido lidar com a internet, com a rede social, com o celular? Ou será que a gente tem sido escravo disso? Será que a gente tem sido deixado isso daí, em vez de uma mera ferramenta, se tornar o Senhor da nossa vida, né? Então, falando mais desse nosso desafio de a gente aproveitar esse tempo do retiro, aproveitar esse tempo que a gente vai estar meio desconectado aí dos afazeres do dia a dia, do trabalho, a gente aproveitar desde agora a fazer um modo, ou fazer um desafio próprio, né? Eu falo isso para vocês, mas falo isso para mim mesmo. Eu costumo falar que às vezes quando eu venho pregar, eu prego para mim também. Então a gente lançar um desafio, né? De a gente pegar algo que a gente está gastando tempo ali e direcionar esse tempo para outra coisa, direcionar esse tempo para Deus, para a vontade de Deus, né? Porque às vezes, irmãos, a gente está muito no automático. Às vezes você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz, o certo seria você às vezes ali orar, dobrar os joelhos, agradecer pela noite, orar pelo dia. Mas quantas vezes alguém acordou de manhã e a primeira coisa que fez foi pegar o celular para ver se chegou uma notificação? Alguém já fez isso? O celular está ali do lado, você acordou, pegou aqui, deixa eu ver se alguém mandou mensagem à noite, né? Se aconteceu alguma coisa. Daí depois, já vi tudo, agora sim, agora eu vou orar, agradecendo a Deus pela noite, agora eu vou orar pelo meu dia, né? Ou às vezes, quem já chegou em casa no trabalho ali cansado, em vez de ir lá cumprimentar o esposo, a esposa, ou dar um beijo no filho ou na filha, a primeira coisa que fez foi se espreguiçar no sofá e dar aquela relaxada na rede social ali, tá vendo? Naquela caixinha do nada ali. Homem tem muito disso, né? Tá indo naquela caixinha do nada, só olhando assim a rede social. Quem já fez isso, irmão? Então, essa reflexão que eu trouxe essa noite é justamente para isso, para a gente pensar o que a gente tem feito, né? E aproveitar toda essa dinâmica que a gente tem falado aí em prol do retiro, que a gente vai estar se deslocando para uma chácara ali, não sei lá nem se pega internet lá, tomara que não, mas aproveitar esse momento para você estar se desconectando mesmo, para você estar fazendo essa descontaminação, desde já de agora, né? O Mateus falou desde já de domingo, né? Quem não o fez assim, eu faço desde agora. Escolher ali uma rede social, escolher alguma coisa que você fala: puxa, eu gasto tanto tempo nisso aqui e não é equivalente ao tempo que eu gasto lendo a Bíblia, né? Por exemplo, eu gasto até série, eu gasto 2 horas assistindo série num dia, ou 1 hora que seja, mas eu não leio 1 hora de Bíblia. Então começa a fazer essa reflexão, né? Ou assisto um filme, mas não assisto um vídeo de uma pregação, alguma coisa nesse sentido, né? Então começa a fazer essa reflexão.
como a gente já leu aqui, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a gente começa a refletir o tempo que a gente está despendendo nessas redes sociais, na própria internet, né? E a gente fazer depois esse comparativo, depois dessa desintoxicação, para ver o que a gente ganhou. Às vezes, como eu tive no passado, vocês vão se sentir menos ansiosos, vão se sentir mais calmo, né? Então, é sobre isso que eu vim falar, sobre a gente trazer o celular, a internet, como um mero objeto, uma mera ferramenta, e a gente ser o Senhor daquilo, não deixar aquilo ser o Senhor do nosso tempo, da nossa vida, né? E eu queria deixar, que todos lessem comigo aqui, lá em 1 Coríntios, continuando no capítulo 9, mas dessa vez no versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Queria que a gente lesse esse versículo, mas não só lesse, mas meditasse nele. A gente colocasse ele no versículo ali para a gente meditar durante a semana, todo dia ali, se você puder ler ele. E Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 27. Mas eximam o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que a gente possa pensar como Paulo aqui, né? E para nós é um exemplo de cristão, de pregador, tudo, mas ele mesmo falando ali, mas eu esmulo a mim mesmo, ao meu próprio corpo ali, eu faço restrições ao meu próprio corpo, eu aplico penalidades ao meu próprio corpo para me tornar mesmo escravo de Cristo. Para que, mesmo que através das minhas atitudes, do que eu tenho feito, eu ganhe os outros e venha a perder a mim mesmo, né? Para que a gente possa estar pensando em tudo isso que a gente trouxe aqui essa noite, a gente pensar no tempo que a gente tem se desprendido nessas coisas que são banais, ou no tempo que a gente tem se desprendido ali em redes sociais, em filmes, em séries, no tempo que a gente fica ali na internet, no celular. Comparar esse tempo com o tempo que você fica com qualidade com a sua família, ou com o tempo que você lê a Bíblia, que você ora, ou que você assiste a alguma pregação, alguma coisa sobre a palavra. Então, o tempo que você tem levado de edificação versus esse tempo que você tem expendido para essas outras coisas do mundo, que nem a gente falou aqui, que tudo é cobiça da carne, cobiça dos olhos, tentação dos bens. E isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Amém, irmãos? Então, essa era a reflexão que eu queria deixar nessa noite. Vou convidar vocês para a gente ficar em pé, para fazer uma oração. E eu estou passando a palavra aqui para o pastor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para louvar, para engrandecer o seu nome, para aprender também, Senhor, aprender de Ti, Pai. Traz, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Abençoa cada família aqui representada, cada lar, cada pessoa que veio aqui essa noite, que ela saia daqui com algo que o Senhor quer para a vida dela, Senhor. Que o Senhor toque nos corações de cada um de nós, Pai, nos ensinando cada vez mais e nos fortalecendo a nossa fé, Pai, para que nós sempre permaneçamos no centro da sua vontade, Pai. Sua palavra diz que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que nós busquemos cada vez mais a sua vontade em nossas vidas, Senhor. Oramos também, Pai, em especial pelo nosso retiro, que acontecerá agora em breve, no próximo final de semana, Pai. Que seja um mover do Espírito Santo, Pai. Que seja uma restauração de vidas, Pai. Que o Senhor se faça presente ali, Senhor. E mude a vida de cada um que verdadeiramente for ali buscar a Ti, Pai. Que é um ambiente de chácara, um ambiente de lazer, Senhor, que o Senhor também proteja cada um de nós, Pai, para que nenhum acidente ocorra, nenhuma criança, nenhum adolescente, ninguém venha se machucar em nenhuma atividade esportiva, nenhuma atividade física, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando e zelando da integridade de cada um de nós ali, Pai. Fortalece a sua igreja, Senhor, abençoa os missionários que são sustentados pela sua igreja, Pai. Onde eles estiverem, Pai, fortalece a fé dele, da sua família, Pai, ajudando nas suas necessidades, Pai.
Abençoa a nossa igreja, Senhor, abençoa cada família na sua igreja batista de Itatiaia, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre.